Olá, sejam todos sempre muito bem-vindos. Bom, vamos continuar falando a respeito dessa metafísica moderna, ela que coloca o conhecimento científico, as questões filosóficas, as questões que envolvem o racionalismo numa posição de destaque novamente. E dentro da metafísica moderna, nós temos alguns elementos que são importantes que a gente faça esse estudo atento, esse olhar atento. E um desses primeiros pontos que nós precisamos analisar é a Revolução Copernicana. Na verdade, a segunda Revolução Copernicana. E o que isso traz para nós dentro dessa metafísica moderna? Significa que antes da gente definir a realidade, aquilo que é o concreto, a gente tem que entender qual que é a possibilidade, qual que é a capacidade daquelas pessoas que vivem naquele contexto, naquele espaço sócio-temporal, porque a gente precisa analisar isso sobre essas duas perspectivas, qual é o meio social e qual o tempo que aquela sociedade se estrutura. E uma vez que a gente compreende isso, que esses dois elementos eles são importantes, aí a gente consegue perceber como que aquelas pessoas, como que aquele grupo social vai conseguir perceber e definir aquela realidade. Porque uma coisa é eu ter acesso, eu conseguir compreender a realidade, aquilo que está ao meu redor. Mas nós precisamos entender que cada pessoa, cada indivíduo vai ter uma condição de analisar e de entender aquilo. É como se nós fizéssemos uma referência à turma de vocês. Dentro da turma nós temos diferentes indivíduos com diferentes habilidades. Então cada um tem a sua habilidade predominante. E nem todos vão ter a mesma predisposição para a assimilação dos conteúdos como eles são apresentados. Então eu vou ter aquela pessoa que ela vai ter uma maior facilidade com a questão de exatas, eu vou ter um outro grupo que ele é muito mais familiarizado com a questão das ciências humanas, e eu vou ter aquela parte que tem um apreço, uma maior facilidade com as questões biológicas. E o mesmo vale para a assimilação de um conteúdo específico. Então, cada pessoa ela desenvolve mecanismos para que ela consiga assimilar. Nós vamos ter pessoas que elas conseguem assimilar através da escrita, nós vamos ter pessoas que vão assimilar através do sinestésico, do visual, dos mecanismos da oralidade. Então, as possibilidades elas são múltiplas e o modo como nós assimilamos a realidade ele vai ser único para cada um desses indivíduos. Então, por isso que primeiro eu tenho que definir qual que é a realidade que eu vivencio, do meio no qual eu estou inserido, e uma vez que eu consigo perceber qual que é essa realidade comum a nós, eu vou ter que perceber como que cada um vai lidar, como que cada um vai lidar com todas essas similaridades. E assim, nós temos uma referência, uma alusão ao ceticismo. Porque o que o ceticismo ele traz para nós? Se eu preciso entender qual que é a realidade do meio no qual eu estou inserido, para depois eu ter essa referência de como que cada um vai assimilar, eu não posso, entre aspas, julgar. Porque qual que é a base do ceticismo? O ceticismo vem nos falar que se eu não conheço, se eu não entendo, se eu não tenho domínio sobre aquela situação, sobre aquela circunstância, como que eu vou poder julgar, como que eu vou poder opinar, sendo que eu não conheço? Então, primeiro eu tenho que conhecer, para depois eu poder opinar, para depois eu poder julgar. E dentro dessa questão da Revolução Copernicana, que quem traz para nós é o Kant, porque anteriormente nós estávamos trazendo a referência Descartes, Hume e Kant. Agora ele vem nos mostrar a importância
dessa revolução copernicana e desses elementos que trazem essa referência ao ceticismo. E ele vem falando ainda que a experiência ela é moldada pela coisa em si e pelo fenômeno. Como assim? Então eu tenho uma determinada situação, uma determinada circunstância, que é o que ele denomina coisa em si. E eu vou ter os fenômenos. O que são esses fenômenos? É como aquela circunstância ela se apresenta para cada indivíduo. Porque numa determinada situação, cada pessoa vai ter uma visão, cada pessoa ela vai ter um ângulo de como que aquilo aconteceu. Então eu tenho as coisas em si e o fenômeno. Então eu tenho uma determinada situação, eu tenho uma determinada circunstância e eu tenho que entender que cada um vai ter uma percepção sobre aquela situação que ali aconteceu. Ele fala que o objeto de estudo é Deus, a alma humana e a natureza. Então nós voltamos na questão das substâncias, infinita, pensante e extensa. Ele vem falando ainda dessa questão de sermos um sujeito transcendental. O que isso significa? São provas de sensibilidade e de entendimento. Então, cada um vai ter a sua maneira de compreensão, a sua maneira de entendimento. E ele fala que essa compreensão, esse entendimento da realidade, ele acontece por meio de juízos. E o que são esses juízos? Eu vou ter o juízo analítico, que ele vai fazer uma referência à condição. É como se nós tivéssemos voltando à questão lá no racionalismo da verdade de razão do Leibniz. O que é a verdade de razão do Leibniz? Aquilo é imutável, aquilo não pode ser modificado, não tem como eu alterar aquela circunstância. Então, o exemplo mais clássico da gente conseguir entender esse juízo analítico é fazendo analogia com a verdade e razão do Leibniz, no qual ele fala que um triângulo ele sempre terá 3 lados, não importa qual tipo de triângulo seja, sempre, em toda circunstância, qualquer hipótese, ele terá sempre 3 lados. Depois eu vou ter o juízo sintético. E qual que é esse juízo sintético? Ele traça características. Aí, de novo, a referência à verdade de fato do Leibniz, porque a verdade de fato, assim como o juízo sintético, ela pode ser modificada sem perder a essência, sem perder a característica base. Qual que é o exemplo? O exemplo são as rosas. Eu tenho as mais variadas formas, eu tenho as mais variadas cores, mas todas seguem o mesmo tipo, todas são rosas, independente da característica, do tipo, da cor, do tamanho. Sempre que nós estivermos diante daquela substância, a gente entende que aquilo é uma rosa, independente do formato, da cor, do que quer que seja. Depois nós temos o juízo a priori ou a priorístico. O que isso significa? Aquela circunstância, ela é pura, ela já estava ali antes, então não tem nenhuma interferência, não tem nenhuma atividade que possa alterá-la, porque no juízo a priori, aquilo ali é antes da interferência, antes da inclusão de qualquer outra substância, de qualquer outro doente, de qualquer outro indivíduo. Então ela é pura, ela não sofre nenhum impacto, nenhuma interferência. E por fim, nós vamos ter o juízo a posteriori. E o que isso significa? Significa que ele vai ser resultado da experiência. Então, enquanto eu tenho um juízo a priori que ele é puro, eu vou ter um juízo a posteriori que eu vou precisar passar antes pela experiência para depois eu conseguir pontuar, eu conseguir colocar o que está acontecendo. Bom, então fechamos
metafísica moderna. Espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabem, deixem o gostei de vocês, se inscrevam e compartilhem, tá bom?